Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar a estudar o conteúdo de uma banca é, que tem disposto, né, os temas para a sua cobrança, né, para a sua é, para o seu julgamento, né? Então, eu sei que às vezes parece duro ou até mesmo impropagável, né? Sendo no formato de propaganda, a palavra julgar, né? Porque a gente não é criminoso nesse instante, né? Porém, existem várias formas de julgar, né? Eu não sei se vocês entendem, mas na escola, todo o período de sua formação, você foi julgado de forma é, implícita ou às vezes até mesmo explícita. E a vida ela é assim, ela prepara ambientes de julgamento, porém ela tenta tematizar, ela tenta cegar-nos dessa revelação, dessa consideração. Então, a arte da vida, a arte da sociedade, a política, ela mora na drenagem do julgamento. Então, todos nós acabamos desexportando e nos importando pela vida, pela sociedade, pelos respeitos a partir das leis, dentro desse uniforme de julgamento, né? A gente vive um e mexe ali, um julga e mexe aqui, e esse é um jogo, né? E tudo bem, né? Por que tudo bem? Porque a gente já treina isso de forma natural. O nosso organismo, ele já se autoconsulta desde os princípios do tempo, né? Desde da sua primeira versão, né? É isso que faz a gente sobreviver, né? É a partir dos julgamentos que a gente consegue escolher aquilo que é mais correto, aquilo que é mais honesto e aquilo que é criminoso, aquilo que é injusto. Porque em alguns casos isso há uma variação, né? Então, graças à nossa sobrevivência, nossa natureza, todos os nossos serviços, a gente tem criminosos que são honestos e honestos que são criminosos, né? Existe um paradoxo aí, existe um equilíbrio sobre esse empreendimento de ser fiel à arte de se desenvolver em um serviço, em um servidor, né? Então, nós temos essa habilitação, né, e transcorremos a partir dela. No entanto, graças às nossas educadoras e nossos educadores e a nós mesmos, por que não dizermos assim, pois somos descendentes e levamos adiante essa descendência, armazenando toda essa obra, harmonizando ela e reinventando ela com o passar da nossa sobrevivência. Então nós mesmos estamos aí. E graças a tudo isso, temos a educação básica, que forma a base estrutural para todos posteriormente, a partir dos seus julgamentos e de suas revelações e de suas terminações nervosas, sinápticas,
e até mesmo socioculturais, socioeconômicas, né, digamos assim, socio-religiais, desenvolverem um estabelecimento de se portar com o passar do tempo, se casar, né? Ou seja, uma escolha que diz fundamentar ele em uma nova informação mais precisa nesse conteúdo, né? Então você tem a base e depois você tem a construção de uma preciosidade, né? Uma precisão em você. Então você vai para um curso de superiorização. Então você já não vai ser mais base para qualquer um. Você vai ter potencial de se unir a atividades específicas, né? Então toda a banca dos cursos eles vão cobrar assim, se você tem estrutura, porque se você tem estrutura já é um tamanho muito grande de conquista, né? Você já se julga muito capaz de frequentar e se intimamente modificar com base no serviço que você vai oferecer. Porque todos nós, com o passar dos anos, vamos entendendo que o que mais molda um bom profissional é a sua execução, é o seu dia a dia, né? Então, beleza, a gente tem isso. E depois existe um pouco de julgamento, né? Um quinto, digamos assim, um quinto ou 20%, digamos assim, das suas notações, né? Das suas escolhas frente a cobranças. E tudo isso é um apanhado que vai ser articulado de forma estatística para ver de você entre os demais participantes, né, dessa prova, desse concurso, para ver quem tem mais o curso, para quem tem mais a percussão de se desenvolver na intimidade de um serviço, né, nesses encaixes, né? E aí, às vezes isso é bonito na forma narrativa, nos romances, nas propagandas, mas a gente sabe que tem algo muito feio e muito sujo em todas essas consciências de seres humanos disponibilizando acesso aos seres humanos a um emprego, né? Eu creio que isso aí ainda está muito desorganizado e dá muita vergonha o ser humano ter que se provar, né? Ter que passar por toda essa falha humana para que ele possa ser humanamente fiel ao seu ser, à sua família, à sua concorrência, no sentido da liberdade, né, de se dispor em se sacrificar para apanhar a sua parte nessa consciência de vida, comunidade. Então, até um apelo, pelo amor de Deus, né? Governo, políticos, organização social, até quando vocês subestimarão os seres humanos assim, né? Com provas que não provam, de certa forma, muita coisa do que a inteligência diz do homem ser capaz, né? Até quando as famílias, os pais que conseguiram essa vitória na vida deles vão sofrer vergonha de falta de emprego, de instabilidade socioeconômica, de relacionamento público,
de falha na harmonização a partir do retrato da hierarquia capital, né? Porque o ser humano, independente da área que ele tiver, ele tem que ter consciência de que um outro ser humano é tão elegante e funcional quanto ele, independente da doença que foi gerada, né? Que foi generada com o passar dos anos em serviço, com o passar das classificações. Então vai aí um apelo à sociedade, porque tem gente desenvolvendo o ser em espécie e ação por conta dessas crenças, né? Por conta dessas organizações. E aí eu sei que tem muita gente que é organizado na vida familiar para elevar tudo à glória de felicidade, né? Fertilidade, ao juízo da fermentação e ver alegria em tudo, né? Eu sei que tem ambientes familiares que praticam isso, eu sei que tem pessoas que segregam as pessoas a partir do que elas dizem sobre esses efeitos, isso e aquilo, que sabem muitas camadas de juízos e valores disso, e são muito e louvam muito essas questões. Eu sei que tem gente que tem essas categorias e esses estilos familiares, né? Mas aí o lado não é esse, né? O lado é arrumar coisas que ainda dão problemas, né? Então é complicado, porque tem pesos e pesos, né? Tem pesos que são reais e pesos irreais, e pesos ilógicos. Então, como assim? Por que existe esse peso ilógico, essa arma ilógica, sendo que a gente quer acreditar no ser humano, né? E o ser humano, ele tem essa arte de elevar por confiança a lógica da realidade para desenvolver controle na sua lógica irreal, né? Na sua reação logística. Então a gente tem que prestar atenção nisso, né? A gente não pode mais brincar de mentira e de falsas reações lógicas na realidade. Isso aí já está virando um absurdo entre nós, né? Um demônio, digamos assim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E porque isso vai voltar contra nós caso a gente consenta a admitir isso demasiadamente, da forma que a gente vem admitindo, sem considerar o ser em sua essencialidade, né? Em sua harmonização, em sua irmandade para com nós, né? Então isso aí é um apelo meu mesmo, que por mais que não assistam, a oração essa é a minha oração para essas questões. Bom, então para levantar a bola hoje para esse estudo, a gente vai nos alinhar a esse número aqui, ó, dessa parte do parágrafo que tem aqui a programação que deve ser estudado para ter bons resultados relacionando ao concurso, a prova que iremos fazer. Então já estamos aqui no quadro Tipologia textual e gêneros discursivos de circulação social. Então vamos ver aqui, ó, o que significa tipologia textual.
Tipologia textual é um conceito da linguística que classifica os textos de acordo com a sua estrutura e propósito. Os textos podem ser orais ou escritos. Então, tipologia textual é algo que se relaciona com a classificação, né? Você vai classificar os textos de acordo com a estrutura e propósito. Os textos a estrutura e propósito. Então, qual que é um propósito de um texto, né? Um texto, ele tem propósitos que são bases e propósitos que são especificados a partir da base, né? Ou seja, eles se levantam a partir de uma base no sentido da localização do serviço, né? A gente está falando que todo texto ele quer informar. Até uma não informação se torna uma informação. Então a informação ela é algo que é uma sensação para nós que é infinita. A informação ela é infinita. Quando a gente limita a informação, a gente faz o quê? A gente referencia uma parte do infinito. Então, o que a gente faz? A gente cria uma a gente nessa hora de referenciar, né, a gente criou uma parte, a gente vai pegar uma parte desse infinito de informação. Então vamos dizer que a informação ela é infinita e ela está sempre andando, né? Então essa é a informação, é como se fosse a primeira lei de Newton, né? Se nada, quer ver, ó, primeira lei de Newton. É legal fazer esses intertextos. Primeira lei de Newton. Inércia. Então a informação ela é uma inércia. Digamos assim, que todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Então, aqui a gente tem basicamente a primeira lei de Newton para aquilo que a gente chama de informação. Quando a gente imprime força, né, a menos que seja forçado a mudar. Quando a gente força a mudar, a gente entra nessa linha aqui, ó, a gente causa uma informação a partir dessa referência aqui, ó. Então, essa referência que imprime força nessa inércia é a fonte, né? A referência que imprime força na inércia, também chamado de f de x ou fonte adequacionada, ela que vai ser a referência, né? Ela que vai montar a tipologia textual. Então a tipologia textual nasce do f de x, nasce dessa força a mudar pelo estado de forças imprimidas sobre ele. Então essa força imprimida, vai ser a tipologia textual. Entenderam? Então essa força imprimida vai causar um efeito na base de informação e vai referenciar a base a partir da sua força imprimida, tipologicamente especializando
a partícula, a gravidade, a informação, né? Por base na sua relação. E aí a gente vai ter uma parcela de imagem dessa força, um controle, um contínuo, né? Isso é muito legal, é um radicalismo muito ousado para nós, né? Tanto é que a gente tem muitos sistemas de segueamento, né? Porque a gente sabe que às vezes as pessoas não estão preparadas para se verem as suas verdades falando, né? Então a gente cria camadas para a verdade. São roupas, são texturas, camadas para roupagens. Então aqui, ó, os principais tipos de tipologia textual são narração, descrição, exposição, argumentação e injunção. A gente tem a narração, que vai contar eventos como uma história. Então, contar como uma história. Descrição, detalha a característica como uma paisagem. Você tem os detalhes. Detalhes com características. Então aqui a gente tem muitas características sendo mostradas para descrever. Exposição, outro tipo de texto que explica ideias como um conceito. Então você vai explicar ideias com essa tipologia. Argumentação, a gente vai ter defender opiniões como em um debate. Defender opiniões. E injunção, que vai ser instruir ações como em bulas de remédio, né? Vai ser instruir, né, ações. Então essas aqui são formas que foram, com o passar dos anos, desenvolvidas a partir dos homens em suas relações policiadas, digamos assim, articuladas como um esporte em ponto, em pontuação. Por quê? Porque a comunicação ela se tornou até mesmo a venda do ser. A comunicação consegue desfazer o ser em um artista, em um meio de ser vendido, né? A partir dessa comunicação, ele consegue revelar tudo aquilo que ele é em meio interno, em meio aceso de espírito, ok? Em meio dinâmico e impresso. Então, existem a forma de contar a história, que às vezes consegue prender mais as pessoas em uma continuidade de ondas, com poucas interferências. Então aqui a gente vai ter diferenciações nessas resoluções aqui, ó, de sentidos. Então a gente vai ter assinaturas diferentes que vão nos revelar. Isso é ser generoso a partir do edifício de ensinar. Isso aqui são gêneros tipologicamente falando, né? Tipologia, gêneros textuais são lógicas que formam os gêneros. Então, tipologias textuais e gêneros discursivos de circulação social. Vamos ver aqui, ó.
Os gêneros discursivos de circulação social são formados de expressões que circulam em diferentes esferas da sociedade. São reconhecidos por sua composição, temas, funções e estilo da linguagem. Esferas de circulação: íntima, cotidiano, negócios, jornalística, publicitária, jurídica, política, sindical, do trabalho e artística. Então, como que você reconhece isso? Você tem um estudo de palavras-chave. Palavras-chave são palavras que, a partir de a partir de primas associações, elas se derivam para servir tipologicamente uma fissão de algarismos, digamos assim, algarismos em complexo temático. Ou seja, elas contam forte, aqui, algarismos de complexo temático. Em determinados locais elas vão contar forte, só que em outros locais elas não vão contar forte. Então são palavras que encaixam, são palavras-chave que vão desenvolver, por exemplo, a tipologia médica, né? Ou seja, a gente tem termos, digamos assim, termologia médica. A gente tem a termologia de um vendedor. A gente tem a tipologia, a termologia, digamos assim, que faz com que cada um deles arrumem balões que projetem com mais força o seu termo em sua função. Só que às vezes uma palavra que está aqui diz a mesma coisa que a palavra que está aqui, ó. Elas são idênticas no sentido do discurso, no sentido lógico e discursivo. Ou seja, elas falam assim: eu escolha esse, ou é um verbo que funciona bem para os dois, só que a aparência deles é diferente. Uma aparência ela tá voltado para rima médica, a outra tá voltado para rima de vendedor. Entende? Então tem todas essas relações que tem um repertório que você consegue assumir com o passar dos estudos, sabedoria ou construção de sabedoria a partir desse trabalho de separações de discursos, a partir dos meios de circulação social que eles fomentam. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Termos radiológicos. Olha só que legal. Termos radiológicos são termos técnicos que definem posicionamentos, incidências, procedimentos e equipamentos. Por exemplo, decúbito dorsal, paciente deitado sobre o dorso. Então, a pessoa deitada sobre o dorso, né, deitado com as costas para baixo, né, deitado de barriga para cima. Eu posso dizer assim: deita aí. Aí, deitar o quê? Não, deita de barriga para cima. Ou eu posso dizer: poxa, deita com decúbito dorsal. Então,
Tem todas essas questões, né? E para todas as áreas tem, por exemplo, termos jurídicos, quer ver? Jurídicos. Compêndio, coadunar, coisa conjugada, impugnar, recursos extraordinários, recurso especial. Então, uma pessoa que é travessa, ela vai utilizar esse vocabulário em um ambiente inadequado. Aí você começa a ver a transgressão ou a travessão, né? O ser humano em travessa. Estrutura composicional. O que é isso, né? Estrutura composicional. A estrutura composicional é a organização de um discurso que envolve a identificação dos tipos e sequências que compõem os textos. A estrutura composicional pode ser analisada em relação à forma composicional, às escolhas do autor em relação ao vocabulário, estrutura e registro. Estilo, a forma como cada tipo de gênero textual é escrito. E conteúdo temático, o conteúdo que se desenvolve em um gênero discursivo específico. Então a gente já percebeu aqui, ó, que a estrutura é a base, né? Só que a base, estrutura composicional. Então, o que vai compor essa base para gerar esse ritmo na base, né? A partir da base. Então, o que vai compor esse ritmo? Como que a gente vai ver isso lendo um texto ou formando um texto? A gente vai trabalhar o vocabulário, né, a estrutura e registro, ou seja, né, as palavras que vão ser utilizadas, a forma escrita, como que é escrito, como que é concatenado, e o que fala, né? Fala sobre o que? Tudo isso aqui, ó, as palavras escritas, como elas são escritas, né? Como elas são dispostas em ordem, para que elas são dispostas assim, né? Isso tudo vai gerar uma expressividade que vai ser avaliada com o passar das pessoas que experimentam isso, né? Essa expressividade, ela vai ser reta, ela vai ser geométrica ou ela vai ser desequilibrada, né? Há toda uma avaliação dessa expressividade no sentido da lógica contextual, né? Do textual, composicional, na verdade. Então existe essa avaliação composicional. A estrutura composicional pode ser aplicada em diferentes tipos de textos, como os narrativos, normativos e os discursivos. Os narrativos é que tem elementos como narrador, você tem uma voz inconsciente falando, narrando e desrevelando para você personagem por personagem, até mesmo abrindo margem para o personagem se autuar nesse ambiente, fazendo essa mesclagem. Textos narrativos. Os normativos, que têm partes básicas como preliminar, normativa e final. São textos que têm início, começo e fim e que articulam-se, né,
envolvendo você a partir do embalo de informações, né? Ele desembala o seu inconsciente com informações que vai fazer você embalar ou não para essas ideias, em positividade ou negatividade, ou até mesmo neutralidade, a partir desse cursor de trabalhar na lógica desse texto. E o discurso literário, que tem uma estrutura composicional complexa, ou seja, existem vários labirintos entre as frases, por complexos de desimportar a você vários tipos de reflexões possíveis para se entrar e se envolver. Né? São discursos literários que geram essa almofadação dentro do curso lógico de temporariamente ficar sobre frases, né? Sobre digamos assim, essa sauna literária, né? Essa modificação de cursores lógicos incrementados por relações de, né, ilustrar, né, conjuntos de palavras a partir do conhecimento, né, social, cotidiano, ou até mesmo fisiológicos dos seres humanos. Afinal, é de ser humano para ser humano, né? A menos que o ser humano ficou muito tempo se relacionando com uma máquina que é um ser humano maquianado, né? Ou maquiavélico. Objetivos discursivos do texto. Vamos para o próximo. Aí já vai pegando o fogo, né? Objetivos discursivos do texto. Discurso, a gente sabe o que é, né? É a ideia que o texto quer transmitir. O objetivo é um teste com o passar dos parágrafos, das frases, para conduzir, né, em cada momento de teste, o discurso do texto, né? Então você tem esse objetivo. O objetivo é chegar em algum fim desescalado possível, né? A gente, no universo de entendimentos, a gente quer reduzir o entendimento desse universo para um ponto em comum, um ponto definido, um objetivo, uma imagem em associação informativa. Então a gente quer que você saia dizendo sim para a imagem ou não, né? Por quê? Porque entre o sim e o não a gente tem pesos, né? A gente tem pesos de sim, pesos de não. Mas se você estiver um pouco para o sim, já é o bastante, a informação já conseguiu o seu objetivo. Por quê? Porque o objetivo dela não é você conseguir todo o sim possível, mas é você conseguir sair com o sim ou com o não, né? Não com todo o não possível, né? Não com todo o não possível, mas só tendenciadamente a partir da relação do discurso, da relação com o texto, entre o sim ou o não, né? Muito difícil você vai ter um texto que pregue você, que te submeta a uma neutralidade. Eu sinto muito, mas isso aí não é informação, né? Isso aí é medida, né? A medida, o médico, ele tem esse trabalho, né? Diferente do informador, o médico, ele quer que você saia neutro.
entre e saia neutro de tudo, porque a neutralidade ela representa para o organismo a homeostasia. Aqui usando um recurso tipológico, né, para dizer que o equilíbrio entre o sim e o não dentro do organismo, dentro dos sentidos, mostra, né, o maior resultado da saúde. Isso é saúde. Só que o informador, ele não quer você com a saúde, né? Entre a sua informação, entre o seu texto. Ele quer que você gaste a sua saúde, o seu saldo, para se desenvolver, para ser influenciado, porque esse é o objetivo dele. Esse é o objetivo dele construir esse discurso. Ele quer falar para você, ó, larga a mão de crer no capitalismo. Marx, né? Capitalismo. Venha comemorar o comunismo. Pare de tendenciosamente lutar para se achar superior. Pare de se lutar para se achar, digamos assim, hierarquicamente mais funcional do que o outro, porque todos têm o seu papel nessa comunidade e todos merecem o poder da graça, né? Afinal, se você avaliar bem, todos nós viemos da graça, desse poder dele ser de graça, né? Ninguém lutou, a gente não tem como medir o peso da luta de um para o outro, porque todos nós somos seres vivos, né? O comunismo ele ajuda a gente a associar uns com os outros para conseguirmos resultados maiores. Não é à toa que a gente pratica o comunismo no trabalho, né? A gente precisa de comunicar no trabalho, né, com os nossos colegas. E aí vem um camarada informando, não, a gente tem que ser capitalismo mesmo, o espírito do homem, das navegações, vem do capitalismo. O ser humano ele só consegue falar do jeito que ele fala pelo capitalismo, é isso e aquilo. Então tem todo esse universo de contrações de ideias. E isso são objetivos dos discursos, né? No objetivo do discurso, você não vai sair de nenhuma informação tão bem quanto você estava, né? Por quê? A informação ela vai te influenciar, né? Então você vai sair organicamente editado, nervosificado. Porém, se você já sofrer muita informação, você já vai ter forma de se influenciar e até mesmo de viver sobre essa influência. E aí você vai construir um plano de vida para essa influência e vai conseguir se superar, né? Você vai conseguir o seu teto, o seu plano de viver sobre a agência de influenciação. E você vai ter capacidade até mesmo para rir para as pessoas que estão sofrendo de influenciações, porque você já sofreu. Você vai conseguir ver as pessoas que estão sofrendo de influência. Então, objetivos discursivos do texto. Vamos lá. Vamos ver aqui o que objetivos discursivos do texto apronta. Quer ver? Objetivos discursivos de um texto são a intenção e o modo como os enunciados se organizam para transmitir uma mensagem. Eles são a mensagem central do texto, o tema que ele desenvolve. Para identificar os objetivos discursivos de um texto é preciso descobrir o que ele defende, qual é o assunto do que se trata. Objetivos discursivos e funções da linguagem. Os objetivos discursivos são os propósitos comunicativos do texto. Então, qual que é o propósito
de uma pessoa estar me influenciando, né? Qual que é o propósito de uma empresa estar me influenciando? Ora, qual que é o propósito? É o bem que ela prega. Não é mesmo? É o Jesus que ela prega, é o bem que ela prega. As funções da linguagem são os diferentes objetivos comunicativos que os textos podem ter. Então a gente tem essas funções da linguagem. Funções da linguagem são divididas em 6 tipos: poéticos, emotivos, conativos, metalinguísticos, fática e referencial. Todos eles estão em alguma porcentagem em um texto, em uma estrutura comunicativa. Porém, em algumas em alguns rendimentos, na hora da leitura, a gente consegue perceber que a porcentagem de um grau dessas funções de linguagem está maior do que outros. E a que está maior, ela é a que puxa a função. Então, vamos dizer que a gente tem um trilho e um trem, né? Então, a gente tem o vagão das funções, né? Cada vagão precisa de carregar algo para levar influência e sensação para as pessoas, né? Só que o que vai puxar aqui, ó, é o que tem mais. É o que é mais forte que vai puxar essas outras. Então, se a gente tem uma porcentagem, né, digamos que assim, todos equivalem a 100%. Esse a gente sabe que tem mais, e aí a gente pode desenvolver isso daqui, ó. Ok? E a gente se a gente fizer assim, ó, a gente faz a escalonação das funções, né? Então, quem que tem mais? Né? É a emoção que está falando mais alto, é o lado poético que está falando mais alto, é o lado conativo, emotivo, metalinguístico, referencial que está falando mais alto. Digamos assim, poética, ela fala mais alto a partir da estrutura, da composição do texto, né? O texto ele vai estar robustamente associado ritmicamente, só que ele vai estar articulado de forma poética, de forma visualmente, ritmicamente preciosa. Porém, às vezes a informação, a emoção que ele passa não é tão assim, né? Já a função emotiva, ela fala muito do emissor. O emissor, quando você consegue, dentro de um texto, olhar mais para o emissor do que para a imagem que ele está colocando, para a informação que ele está apontando, quer dizer que ele está utilizando uma imagem emotiva, ele está frisando em si mesmo. Já a conativa, ele está é uma função que vai dentro de uma informação, elevar essa informação ao receptor, de forma que o receptor ele creia na instrução emitida, né? Ou seja, vai haver aí palavras de ordem e influência para tentar fazer com que o emissor pareça ser um comandante, né? Algo a ser obedecido. A metalinguística já é uma função que vai fazer com que o texto se retome a ele mesmo. Então, todo texto, né, ele se aparece um pouco, né? Só que existe assim, particularidades, né, particulazinhas de aparência, né, de voltar-se a si mesmo. Na metalinguística, quando ele fala
de palavras ou estruturas de composição no sentido da informação, da escrita ou de qualquer coisa que ele estiver empregando, né? A informação fala da informação, você tem uma função metalinguística. Só que tomar cuidado, porque a gente tem vários tipos de metalinguística, de função de coisas que falam delas mesmas, né? Então, e aí, dependendo do ângulo que você olha um texto, você pode achar mais coisas metalinguísticas e às vezes a função do texto não é essa, né? Então a gente tem que tomar cuidado também. A fática, ela vai testar, né, a relação entre o emissor e o receptor. Ela vai ver se a informação está chegando, ou ela vai criar forma de... Ela vai criar um certo aspecto, uma certa função que vai testar por automatismo, né, no texto, né? A gente tem muitos pontos ou falas que, a partir de um reducionismo, esperam, né, criam a expectativa do receptor dizer, né, se a mensagem chega ou não. E o referencial? O referencial é uma linguagem que busca, né, dar condição. A função referencial é quando você tem o emissor, o receptor, sendo tendo o destaque, né? Ele referencial, o receptor, ele está aqui na linha de frente, né? Como que a gente vê se é uma referencial? Vamos ver aqui, ó, função referencial. Também conhecido como denotativo ou informativo. É uma função da linguagem que visa transmitir informações objetivas sobre a realidade. Então, você quer fazer com que o receptor, né, ele sim seja informado, né? Ele ganha referência. Então, é uma linguagem que foca na mensagem. Prioriza a referente da mensagem, utiliza a linguagem denotativa, a linguagem do dicionário mesmo, para levar a informação correta para o receptor. Então, a gente tem tudo isso nesse consentimento, nessa tecnologia. Contexto de circulação. O contexto de circulação agora. Contexto de circulação. Bom, o contexto ele vai pegar, né, o tempo e espaço. O que é o tempo e o espaço, né, de circulação? Digamos que a gente tem uma fábrica, né, funcionando no modelo toyotista. O modelo toyotista diz assim, né? Eu não preciso de ter estoques. Eu não preciso de ter estoques. Por quê? Porque as coisas chegam na hora que eu preciso e saem, né? Chega a quantidade que eu preciso, eu trabalho, processo e ela sai processada. Então chega aqui, ó, o que eu preciso, eu processo e sai. Eu não preciso de estoques, né? Então isso aqui é algo que tem o instante certo. É um programa
para elevar as coisas ao instante certo, para não ficar sobrecarregado de instantes passados, presentes e futuro. Tudo tem uma certa... tem um instante certo. Então, nessas instantes, né, a gente vai ter, de certa forma, esse dado aqui, ó, o tempo e espaço de circulação. O contexto, ele vai trabalhar, né, a informação que está sendo circulada, vendo se ela se liga ao contexto, né? Ou até mesmo a própria informação, ela dirige, ela evidencia de forma explícita ou implícita o contexto, né? De qual época ela está falando, do que ela está falando, né? Qual que é a mira. Então vamos olhar aqui, ó. Contexto de circulação. De um texto é um meio pelo qual ele é transmitido e o público que ele se destina. Então vamos lá. Elementos que influenciam o contexto de circulação: gênero textual, meios de comunicação, o meio pelo qual ele é transmitido e o público que ele se destina. Meio e público. Então, meio e público. Meio e o público. Público. Bom, então a gente tem vários tipos de informações: TV, rádio, internet, jornal, mídia impressa, né? Você tem livros. Tá, você tem todos esses meios e muitos mais, né? Que se destinam a um ser humano, né? Então o ser humano se abre nesse sentido. Só que todas as emissoras, todos os canais de mídia, eles trabalham com o espelho. Esse espelho, ele articula, né, a imagem da banda de pessoas que estão, né, o número mágico, né, o número de pessoas desse instante de circulação. Então esse é o número mágico, é o número que contextualiza a informação. Então ele emite uma informação, informe X. E aí ele calcula a partir desse número, né? Esse número que desespelha para ele a previsibilidade dessa força, né? Dessa informação. O quanto essa informação força pessoas a serem público. Então tem tudo essa sofisticação. E aí o que acontece? Ele consegue aliar suas informações fortes a partir de equiparações, né? Ele pega uma estrutura de uma informação forte e cria DNAs e cria formatos de mesma informação ser transmitida com base em força ou com aparência de força. Então a gente conduz, né, ver muito do mesmo e imaginar que tem força. Por quê? Porque existe uma investigação que trabalha com esse tal de contexto de circulação, né? Então, é a mesma coisa da agricultura e as estações, né? Você tem as estações de informações. Aliás, até mesmo, né? A gente tem estações de rádio. A rádio, ela se ordena, né, como se fosse um sol, né? Ou seja, um agente de tempo, né? Um agente do tempo, um agente que sofisticadamente sintetiza um sol, uma lua, a passagem do tempo. Então são agentes
sintetizadores que ajudam a fazer valer o tempo passar com mediação. E por último, então, vamos para os aspectos linguísticos. Aspectos linguísticos. Quando a gente fala de pectus, o que são pectus? Digamos que pectus são isso aqui, ó. Espera aí, não consegui. Aí, consegui. Digamos que aspectos são isso daqui, ó. Quer ver? Vamos pôr uma impressora aqui, ó. E aí, o que ela vai fazer aqui, ó? Ela vai fazer assim, ó. Ela vai subir aqui. Vai descer aqui. Só que ela já vai mudando aqui, ó. Ela vai cair pela metade aqui, ó. Então aqui, ó, metade, né? E aí ela vai cair aqui, ó, pela metade. Opa. Vai cair aqui pela metade. Metade. Até chegar aqui assim, ó. Isso aqui, o que representa isso daqui? Isso aqui é o poder da impressão. Ou seja, até onde ela alcança. Ela alcança. Então você tem, por exemplo, a Bíblia, né? Vamos falar da Bíblia, o texto sagrado. Bíblia. Até onde que o Bíblia alcança, né? Até onde que ela alcança? Até onde que ela alcança? Porra, a Bíblia é o maior texto escrito. Então, vamos pegar aqui, ó. Se isso aqui é o nosso gráfico, a Bíblia, ela tem isso daqui, ó. Ela tem um meio de fazer isso ser constante. Então, a Bíblia, ela é constante. Constantemente, a Bíblia, ela não decai. O que é uma informação constante? É isso daqui, ó. Quer ver? O que é constante? Que começa assim, ó, e nunca para. Aqui, ó, viu? Isso é constante. A Bíblia, ela é um rei coroado. Ela é uma coroa, né? Só que existem informações que não são coroas e não vieram para ser coroas. Quer dizer, elas queriam que fossem, né? Mas não são. Ou às vezes nem queriam. Aspecto é esse estudo, né? Aspecto é esse estudo, entendeu? É a margem de associação à informação emitida. Margem de associação à informação transmitida. Com o passar dos tempos. É isso que gera para nós a receita da emissão. E é isso que faz a gente demitir formas e admitir formas. Então, por que você admite essa forma, doutor? Por que você admite essa forma, informador? Porque o aspecto dela, com o passar dos anos, nos mostrou. É isso. Só que a gente tem os aspectos da linguística também. Assim como a gente tem aspectos para tudo, né? Ou seja, toda fonte
em um meio gera aspectos, né, dessa impressão. Digamos que a gente tem esse meio aqui, ó, é a inércia. E todo aspecto na inércia causa um movimento. Então, esse movimento a gente vai analisar a partir das massas que encontraram esse movimento. Encontraram prazer nesse movimento ou não. Então é isso, né? A gente tem elementos que influenciam o contexto da circulação. Por exemplo, o gênero textual. Cada gênero a gente tem receita, quadrinhos, gêneros, propaganda, gêneros no sentido expositivo, gênero narrativo, romance, muitos gêneros. Gêneros são o quê? Gêneros são formas de vincular a escrita, a maneira escrita, as informações escritas, para elas ganharem uma forma de exposição para o leitor, para a pessoa que vai ser informada por ela, como se fosse uma moldura. O gênero é uma arte de emoldurar e conservar essa emolduração, criando um aspecto constante de certificação dessa informação em gênero. Então, todo gênero vai fazer com que a pessoa se assegure de que essa informação quer desestabelecer um gênero, né? Um tipo de formato, né? De informação. E os meios de comunicação, rádio, TV, revista, livros, tipos de livros, tem toda essa questão para ser pautada, né? Então vamos lá. Discursivos, aspectos linguísticos, contexto de circulação e aspectos linguísticos. Então esses são aspectos linguísticos, né? São os gêneros, as mídias. Peraí, deixa eu ver se eu mudei aqui. Peraí, aspectos linguísticos. Eu utilizei a fonte errada. Linguísticos. São os elementos que compõem a estrutura de uma língua, como fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e a pragmática. Então, é isso aqui que vai desenvolver esse aspecto, né? A fonética, os sons da fala. Fonologia, estudo dos fonemas, regras, sons de um idioma. Quando a gente pega uma letra, né? Como que chama a letra? Como se chama uma unidade da escrita? Vamos ver aqui. Letra. Vamos ver aqui. Como se chama uma letra? Não. Ah, poxa vida. É interessante. Não achei. Fonemas. Representam. Não achei. Mas tem um nome específico que cabe. Que cabe. Essa. Que diz sobre a letra, né? Então a gente tem a letra, que é a unidade, né? É a imagem que forma a ação, que converte, né, simbologicamente em estruturas
que tem vetorização de significar denotavelmente alguma matéria, alguma ação, algum objeto, algum valor, né? Ou até mesmo uma instrução, um sinal. Essa composição ela vai formar isso daqui, ó. Então a gente tem essa autoridade desenvolvendo fonte de aspecto, né, desse impulso, né? Então basicamente a gente tem essas questões, ó, fonologia, o estudo dos fonemas, morfologia, estudo das formações, classificações, estrutura, flexões de palavras. Isso aqui é gramática aplicada, né? Verbo, pronome, adjetivo, sintaxe, estudo das relações entre as palavras e orações, semântica, estudo de como as palavras e as frases transmitem significado, e pragmática, estudo de como a fala dá sentido dentro de um contexto. Tudo isso desenvolve entre aquilo que a gente estava falando de inércia, um movimento, né? Um aspecto. E é isso, aspecto das linguagens, né? Vamos só anotar isso aqui que é legal, ó. Fonética. Fonética fala. Fonologia. A gente tem fonemas, né? Fonemas são blocos que vão gerar a fala. Fonética, fonologia, morfologia é a formação, a classificação e a estruturação. Forma e classe. Sintaxe. Estudo das relações entre as palavras. Sintaxe. Relações entre palavras. Por exemplo, a gente tem pronomes que substituem o sujeito de uma palavra. Então, existe uma relação pronome-sujeito. A gente tem adjetivos que podem ser pontuados em verbos, adjetivos verbiais, e a gente tem adjetivos que podem ser dados aos substantivos, aí por diante. Sintaxe. Semântica, estudo de como as palavras e as frases transmitem significado. Se mantém, né? Semântica se mantém como palavras, orações ganham significado. Elas ganham significado quando elas são articuladas e estruturadas para se enriquecerem em um desenvolvedor, um elevador de informação, né? Aqui, ó, se a gente colocar aqui assim, ó, fizer isso aqui, a gente abre, ó, uma boca de inércia versus movimento. E aí a gente tem a articulação temporomandibular aqui, ó, fazendo movimento, ó, abre e fecha da boca. Essa viatura aqui. Legal, né? Uma imagem psicodélica. E pragmática, estudo de como a fala dá sentido dentro de um contexto. Então, dentro de um contexto, pragmática. Então, a gente tem a matemática da conta que vai pregar uma informação. Porque essa informação ela vai ser válida ou não dentro de um contexto, dentro de uma conta, dentro de uma materialização matemática. Poxa, você não vai falar que a planta é
é, digamos que a planta é. Não, vamos pegar outra coisa assim. Vamos pegar assim: a água é, é saborosa. Fora de contexto, né? Por quê? Porque a gente contrai sintologicamente, situacionadamente, que a água é sem sabor. Então, essa informação ela não está em contexto, né? Não tem associação, não dá para contar com essa informação. Então, essa pragmática ela tem essa questão. Você precisa de ter um sentido para fabricar a informação e que vai dar contexto, né? Que vai contar, vai somar ao texto, né? A pragmática, ela, né? Você está desenvolvendo informação e aí você, opa, para essa cabe essa daqui, ó. Agora não cabe essa daqui, ó. Aí não, aí não formou, né? A pragmática ela vai testar isso. Bom, então era isso, né? O vídeo de hoje a gente já construiu maior entendimento, maior familiaridade com essa banca, com esses pedidos. E aí, quando a gente for, né, for nos relacionar com a prova, com as suas montagens de revelação entre nós, com seus espelhos domesticados a partir de informações que esperam a nossa denúncia, a nossa resposta, a nossa visão, supervisão de bem sobre o seu espelho, ou prova, a gente vai estar mais familiarizado com esse espelho, porque esse espelho vai ter esses tipos de areia aí, né? Areias que se influenciam sobre esse aumentar aí, né? Essa aumentar de reflexo, de validação entre esse esporte que desesporta em nós a prática de comunicar-nos, né? Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui, se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!